Muito bem, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos resolver uma prova da banca IDECAM, a banca que vai fazer aí o concurso do IFPA. Uma prova bem recente, por sinal. Vamos lá? Vamos fazer aqui comigo. Prova da Prefeitura de Campina Grande, prova lá da Paraíba. Aconteceu esse ano, não, foi logo no finalzinho do ano passado, não é? Logo, ainda em dezembro do ano passado, estava acontecendo essa prova lá da banca IDECAM, Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba. E nós agora do curso 100% vamos resolver uma por uma das questões de português dessa prova que aconteceu aqui recentemente. Vamos ver como é que está a banca IDECAM. Você que está se preparando aí para o concurso do IFPA, outros concursos que estão vindo por aí, vamos ver como é que são as questões dessa banca. Vamos lá. Muito bem. Questão começa, então, é uma questão de nível, é uma prova de nível superior, não é? E ela traz um texto: Brasil é laboratório do melhor e do pior em governança tecnológica. É um texto de Ronaldo Lemos, que foi publicado na Folha de São Paulo em 14 de 11 de 2021. Olha aí como essa prova foi de dezembro de 2021, dezembro do ano passado, já pegando um texto aí bem atual. Brasil é laboratório do melhor e do pior em governança tecnológica. Texto de Ronaldo Lemos. Vamos ler junto esse texto? Brasil é laboratório do melhor e do pior em governança tecnológica. Na semana passada, participei de um jantar oficial com o presidente francês, Emmanuel Macron, na sede do governo, em Paris. Foram convidados 20 pensadores globais que trabalham com tecnologia. O objetivo era discutir o papel da França e da Europa de modo geral sobre questões tecnológicas. Dentre os convidados estavam a escritora Shoshana Zuboff, autora do livro A Era do Capitalismo de Vigilância, e a baronesa Joanna Shields, ex-ministra de Internet e Segurança da Inglaterra. Da América Latina, só este colunista. 3 perguntas foram levantadas nas conversas. É possível usar a tecnologia a favor da democracia? Como proteger direitos em face do avanço tecnológico? E, muito importante, como proteger as democracias dos ataques coordenados por meios digitais? A França está em posição favorável para levantar essas questões. O país está prestes a assumir a presidência do Conselho da Europa. Além disso, nos dias seguintes ao jantar, recebeu a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, além de outras lideranças globais que participaram do Fórum da Paz, a convite do país. No jantar, acabei conhecendo alguns dos ministros franceses, dentre eles a jovem ministra da Transformação e Reforma do Estado, Amélie de Montaigne, que se sentou ao meu lado. Amélie morou no Brasil, na cidade de Campinas, e fala português perfeitamente. Seu pai foi executivo de uma fábrica de produtos alimentícios na cidade. No dia do jantar, ele havia acabado de lançar a política de software livre da França. No dia do jantar, ela havia acabado de lançar a política de software livre da França. Além disso, inclui uma estratégia para atrair programadores para trabalharem no governo francês. Tudo um luxo comparado com as políticas tecnológicas brasileiras no momento. Vale lembrar que o Brasil já foi líder nessa área e pioneiro em política de software livre na administração pública. Hoje está à deriva. Aliás, esse foi o tema de minha fala para o presidente Macron. Enfatizei que nosso país é uma espécie de laboratório de tudo que existe de melhor e pior em termos de governança tecnológica. Do lado bom, criamos
no passado, a Parceria Internacional de Governos Abertos, OGP, que foi citada várias vezes na reunião. Criamos também o Marco Civil da Internet, visto como modelo e também citado. Fizemos iniciativas globais com a Net Mundial ou o próprio Comitê Gestor da Internet. Tudo permanece na memória de líderes globais. Já sobre experiências ruins relacionadas à tecnologia, não é preciso citar. Vivemos dentro delas e de seus resultados todos os dias no país. Uma lição ficou clara no jantar. Liderança importa. Diga-se o que quiser do presidente francês. Diga-se o que se quiser do presidente francês. Ele tem um plano e uma visão clara sobre o papel da França. Essa visão produz frutos. O país vai crescer 7% em 2021. A taxa de desemprego está baixa e decrescendo, com 500.000 de empregos formais criados neste ano. O país está construindo as bases para participar cada vez mais da economia digital e quer dialogar com pensadores do mundo inteiro para isso. Como dizia um outro francês, Allan Kardec, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa está na grandeza do seu efeito. Para refletirmos. Que texto lindo, não é mesmo? Texto muito bom. Vamos agora diretamente para as questões. Vamos lá. Ao dizer que o Brasil é uma espécie de laboratório, o colunista emprega linguagem. Olha aí, uma questão bem bacana sobre semântica, a banca já começa explorando semântica, que é o quinto mais importante tema, não é mesmo? O quinto mais importante assunto de português, semântica, significado, tudo sobre linguagem. Então, está perguntando se é uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, uma linguagem que não é a literal, ou é uma linguagem denotativa, uma linguagem real, literal, ou então uma linguagem paradoxal, não é? Linguagem paradoxal. Bom, dependendo do texto, né, você pode ter um texto paradoxal, isso é verdade, uma frase paradoxal. Linguagem paradoxal já tá pegando pesado, né? Linguagem científica, só se tivesse realmente um texto bem científico aí para a gente ler, e não foi o caso. Ou a resposta é a letra A, ou a resposta é a letra B. Quando disse o Brasil é uma espécie de laboratório, o autor está fazendo uma comparação entre o Brasil e essa espécie de laboratório. Então, aí está acontecendo uma metáfora, que é a mãe de todas as figuras de linguagem. Anote aí, primeira questão, bem facinho para quem está estudando a parte de... Dá até medo que é a primeira questão ainda, né? Você já vai marcar a letra A, mas é assim, pessoal. Aí, o Brasil é uma espécie de laboratório, é uma metáfora, você está aí fazendo uma comparação sem o uso de palavras comparativas, porque se tivesse, palavra comparativa era uma outra figura de linguagem chamada de comparação. Mas então aqui você tem realmente uma metáfora, é linguagem conotativa, marque sem medo de ser feliz a letra A, porque não é A de armadilha, é A de alternativa certa. Muito boa, né? Primeira questão aí sobre semântica. Semântica é tudo aquilo que envolve a linguagem, pessoal. Você vai estudar dentro de semântica. Funções da linguagem, vícios de linguagem, figuras de linguagem, significação das palavras, tudo que envolve aí realmente o assunto de linguagem, sentido, significado, raciocínio lógico puro. Vamos lá, então. Segunda questão. O objetivo era discutir o papel... Não, calma aí, que isso aqui é um pedaço do texto, né? Olha, vai ler direito. A questão começa bem aqui, ó. A questão começa aqui. Ao empregar a palavra França e a palavra Europa no lugar de franceses e europeus, ocorre um processo de figura de linguagem largamente empregada na comunicação cotidiana. Trata-se de... Olha só, pessoal, a primeira questão foi sobre semântica, não é? Queria saber se era linguagem real ou figurada. A gente viu lá que era uma metáfora, linguagem figurada, linguagem conotativa. Não foi?
Isso, linguagem conotativa. E agora está perguntando, dentro das figuras de linguagem, qual é o nome dessa figura de linguagem? Ó, o objetivo era discutir o papel da França e da Europa, de modo geral, sobre questões tecnológicas. Olha só, ele fez aí uma troca, não foi? Olha só, França. Na verdade, não é o papel da França, é o papel dos franceses. E Europa, não é? Não é a Europa, são os europeus. Então, quando você tem algum tipo de troca, uma relação bem clara, né, que você fez uma troca da parte pelo todo, da causa pelo efeito, do autor pela obra, do continente pelo conteúdo. Nossa, tem muitos exemplos realmente de metonímia, porque ele é uma figura de linguagem gigantesca. Tudo que for troca de uma coisa pela outra, claro, havendo uma relação lógica entre eles, né? E aqui é claro que você está falando do país e dos seus habitantes, né? França é o país, os habitantes são franceses. Você fez uma troca. Igual quando eu digo assim, o paraense é uma pessoa muito bacana, uma pessoa legal. Quando eu falo o paraense, estou falando das pessoas que são paraenses em geral, né? Não é uma pessoa só. Então, isso é muito bacana, é uma troca, o nome disso é metonímia, pessoal. Marque aí, segunda questão, letra C. Por que não é a letra A? O que é hipálage? Hipálage é um dos sinônimos de hipérbato, de síntese, de anástrofe. Não sei se você sabe que existe uma ordem direta na oração: sujeito, verbo, objeto, circunstância, uma ordem linear, não é? Primeiro vem o sujeito, que, igual como a gente vê na escola, sujeito, verbo, objeto, depois as circunstâncias. E aí, quando você vai fazendo diferentes alterações nessa ordem, você vai tendo diferentes nomes: hipérbato, hipálage, síntese, anástrofe, que no final das contas é sempre uma inversão. Tem esse nome, inclusive, essa figura de linguagem. Inversão é essas bagunças aí que você vai fazendo para atender aí aos estilos sonoros, né, poéticos e tudo mais. Isso é hipálage, tá bom? Mudança na ordem direta da oração. Paronomásia é uma figura de linguagem quando você repete sons vocálicos, repete sons consonantais. Nos sons vocálicos você faz sons abertos, sons fechados, é uma mistura bem melódica mesmo, né? Berro pelo teu erro, pelo desterro, né? Então, você tem aí som aberto, som fechado, repetição de vogal, repetição de consoante. Antonomasia nada mais é do que o apelido das pessoas, né? Como assim? É como aquela pessoa ficou conhecida, não é? O pai da aviação era brasileiro. Aí, pai da aviação é uma antonomasia porque foi como aquela pessoa, não é? Ficou conhecida. Beleza? É muito fácil. Vamos para a próxima. E a próxima é de texto. Se você puder se lembrar desse conselho, no dia da sua prova, você vai estar, não é, com a prova todinha aqui na sua frente, né? Você está vendo o texto e as questões, faça uma vista rápida nas questões e verifica quais são as questões que são de texto, para que você vá direto para elas, né? Você vai direto para essas questões de texto, porque aí você não perde o raciocínio. Você acabou de ler o texto, e aí você vai lá e vai direto para as questões de texto. É muito melhor, porque o texto ainda está fresquinho na sua cabeça, você já não vai ter muita dúvida na hora de responder. Porque sempre que você tiver que ler um desses itens e voltar lá no texto para procurar se está certo ou está errado, você realmente não leu o texto com boa vontade, não leu o texto, né, com boa pontuação, com boa entonação mesmo, dentro do seu cérebro. Se for possível, se for preciso, leia duas vezes o texto para que você realmente massifique na sua cabeça as ideias que estão lá, para você não ter que ficar voltando toda hora no texto, porque você também não vai deixar passar. Você vai acertar a questão de interpretação de texto. Vamos lá. Em relação às ideias do texto e às possíveis inferências que podem ser feitas com inferência, ou fui eu que copiei errado, né? Ou a prova está vacilando aí, né? Ó, inferências e inferência de novo. Inferência é tirar uma conclusão lógica a partir do que está escrito no texto. Fazer inferência é isso, né? Você vai sim tirar uma coisa que não está escrito daquele jeito no texto, mas você pode tirar aquela conclusão a partir do que está escrito lá. Então vamos lá, só queremos acertos aqui, hein?
A narrativa do colunista, que estava acompanhando o jantar para compor sua coluna, apresentou, com certeza não, né? O cara foi convidado, né, para estar lá e tudo mais, sei lá, pensadores e tudo mais, foi só para ele poder fazer a coluna dele lá do jornal, né? Essa parte aqui já está estragando a questão, ó. Isso aqui já está estragando a questão, pessoal. Número 1, você vai marcar como errado. Número 1 está errado. Ah, mas ele não escreveu no jornal depois, lá na Folha de São Paulo? Não, mas espera aí. Aí ele foi convidado, ó, vem aqui fazer o jantar com a gente, com os melhores, maiores pensadores aqui sobre esse assunto, para você poder escrever a sua coluna no domingo. Olha a interpretação, tá bom? Apresentou o que os pensadores mundiais discutiram no evento promovido pela comunidade europeia. Ele apresentou, né, as questões do que é bom, o que é ruim no Brasil, mas esse pedacinho aqui estragou o nosso item. Item 1 está errado. E como você já está vendo, no dia da sua prova, você já está vendo lá, né? A, B, C, D, E. O que tiver o número 1, você já joga fora, não serve mais. A jovem ministra, citada pelo colunista, se inspirou no modelo brasileiro de software livre, que conheceu durante o tempo em que morou em Campinas. Olha, e o lançou naquele mesmo dia na França. Na época do jantar, ou durante o jantar, ela tinha acabado de lançar o projeto dela. Quando ele tinha acabado de lançar, quer dizer que ela saiu de um evento e foi para outro no mesmo dia? Provavelmente não. Ah, mas também não quer dizer que não é verdade. Mas não está escrito isso no texto, nem dá para supor isso. Ele está contando uma história que aconteceu lá durante o jantar. Naquele dia do jantar, ela tinha acabado de fazer isso. Como assim? Sei lá, pode ter sido semana passada, mês passado. Não é uma coisa distante no tempo. Não dá para você garantir que foi no mesmo dia que ela lançou. Para com isso. Número 2 está errado. Houve criação de 500 mil empregos formais na França no âmbito da tecnologia por conta de medidas da administração que fortaleceram o setor. Essa aqui a gente duvida, não é? Mas eu acredito que está errado. Mas vamos lá. Vamos lá no nosso texto. Lá no nosso texto, porque você não vai perder uma questão dessa. Ó, aqui embaixo, ó. Ah, não, aqui é o Brasil, né? Vamos lá, vamos para a França. Vamos para um lugar bom aqui. Não, é aqui mesmo. Diga-se o que quiser do presidente francês, ele tem um plano e uma visão clara sobre o papel da França. Essa visão produz frutos, o país vai crescer 7% em 2021, a taxa de desemprego está baixa, decrescendo com 500 mil de empregos formais criados neste ano. Tá, falou em 500 mil, mas espera aí, olha lá na nossa questão, pessoal. Olha lá na nossa questão. Onde está? Nossa questão está aqui. Houve criação de 500 mil empregos formais na França, e ainda não é por causa do formais, não, no âmbito da tecnologia, por conta de medidas da administração que fortaleceram o setor, está forçando demais. Vamos ver como é que está a alternativa aqui. Tem apenas a 3, não é? Mas não está certo, não. Tem a letra C aqui. Apenas a 3 está correta, mas não está correta, não, pessoal. É porque você precisa realmente fazer uma boa leitura do texto. O texto não disse isso, não. Não disse mesmo. Primeiro que é a história dos formais, não está escrito formais lá. E ainda assim, por conta de medidas da administração que fortaleceram o setor, vamos devagar, né? Então, e agora? Não tem resposta? Se apenas uma estiver correta, se apenas duas estiver correta, se apenas três. Se nenhuma estiver correta, qual o problema? Marque aí, a letra D é a nossa resposta. Não era uma questão difícil, era uma questão que você tinha que voltar no texto e realmente trabalhar lá item por item, mas não dava não para aceitar essa última aí como certa, não. Não é a letra C a resposta, é a letra D de dado. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o pronome indicado no texto exerça papel, olha só. É por isso que é por isso que a gente estuda, não é? É por isso que a gente estuda, porque, pessoal,
Tem cada nome que aparece no dia da prova, tem cada nome que aparece no dia da prova que a pessoa duvida dela mesma. A pessoa nunca ouviu falar em date, não sei nem o que é isso. Pois é, né? É por isso que você tem que estar sempre estudando, você tem que estar pegando as informações com quem tem essas informações para lhe passar, não é verdade? Então, você tem que estar aí antenado. Papel deítico, o que significa isso? Significa que é para que você possa entender aquela palavra naquele contexto, você precisa de outro contexto. Você precisa de algo que está fora do texto. Relação deítica é uma relação esofórica. O que é isso, professor? Você nunca ouvi falar. É por isso que você está aqui como o professor Edi Carlos Lisboa, no curso 100% Conexão, para você ouvir falar daquilo que você nunca ouviu falar. Não é mesmo? É isso, pessoal. Papel deítico, função deítica, é uma função esofórica, não é uma função endofórica. Para entender aquela palavra, você precisa olhar para fora do texto. Vou dar um exemplo aqui por alto. Os advérbios, em geral, sabe o que é advérbio, né? Os advérbios são circunstâncias, não é? Circunstâncias de lugar, de tempo, de modo, de companhia. As circunstâncias, em geral, são exemplos de palavras deíticas. Quer um exemplo? Ó, você está aqui no YouTube, não é? Você está no YouTube assistindo essa aula agora, e aí eu digo assim, você me ouve falar assim, olha, aqui onde eu estou está fazendo muito frio. Aqui está fazendo frio. Mas essa palavra aqui é um exemplo de palavra deítica. Porque você só vai entender essa palavra que eu disse aqui se você souber onde é que eu estou nesse momento. Ah, o professor é paraense, ele está lá no lugar onde neva. Entendeu? Está muito frio aqui. Então, preste atenção. Você tem que saber uma coisa que está fora daquela frase, fora daquele texto. Entende? É isso que é palavra deítica. Palavra deítica nada mais é do que uma relação esofórica. Exo, com X. Esofórica. Para que você entenda aquela frase, você tem que procurar algo que está fora do texto. Perfeito? É isso que é uma relação esofórica, também chamada de palavra deítica. Agora você já sabe o que é palavra deítica. Então, vamos lá no texto. Não tem jeito, né? Não dá para olhar para cá e arriscar uma resposta. Dá para fazer isso olhando para o texto. Vamos ver aí lá na linha 9 a palavra essas. Vamos ver lá na linha 9 a palavra essas. Cadê o nosso texto? Aqui, ó. A França está em posição favorável para levantar essas questões. Pessoal, a palavra essas, naturalmente, se refere à palavra questões, eu sei, está aqui no texto, mas, além disso, ele já disse que questões são essas. Olha aqui, ó. É possível usar a tecnologia a favor da democracia? Como proteger direitos em face do avanço tecnológico? Como proteger a democracia dos ataques coordenados por meios digitais? Então, quando ele diz essas questões, não é porque a palavra essa está se referindo à palavra questões que está dentro do texto. É porque essas questões já foram ditas aqui anteriormente no caso, ó, tá vendo? Então, é por isso que essa relação, se você tem a anotação aí, se você quiser anotar, anote que essa palavra essa é uma relação endofórica. Endofórica. Por quê, professor? Por que é endofórica? Porque simplesmente para que você entenda essa palavra, essa expressão aí, essas questões, é só procurar no texto. Está dentro do texto, também aí, está antes do texto aí, antes de essas questões. Ou seja, ainda dá para chamar de relação anafórica. Por que é uma relação anafórica? Porque além de estar dentro do texto, se refere a algo que já foi dito no texto. Beleza? Anote aí. Não erre esse negócio não, tá? Existem relações esofóricas e relações endofóricas. As relações esofóricas, como, por exemplo, os advérbios. Aqui, amanhã... Ó, amanhã tem aula, mas amanhã você só vai entender se você souber que dia é hoje para saber que dia é amanhã. Entende? Você precisa de um contexto externo. Por isso que é esofórica. E o que é relação endofórica? Não precisa, está dentro do texto, é só olhar no texto direitinho. E se essa relação tiver antes, é anafórica, se tiver depois, é
catafórica. Tá me entendendo? Se não estiver entendendo, você pode fazer as perguntas aí no chat, né, no bate-papo, aí nos comentários, onde for aí que tiver canal para escrever, você pode perguntar aí, fique à vontade para você fazer as perguntas. Então, a palavra essas é uma relação o quê? Endofórica, também chamada de anafórica, porque se refere a algo que veio antes, não é a nossa resposta. Não é a nossa resposta. Vamos lá, então. Vamos ver a palavra este. Vamos ver a palavra este na linha 5. Vamos lá. Este. Ó, agora me lembro. Agora me lembro. Olha só, pessoal, olha que bacana. Dentre os convidados estavam. Dentre os convidados estava a escritora fulana de tal, a baronesa tal, a ministra tal, e da América Latina, só este colunista. Pessoal, você só entende essa palavra este se você souber quem é o colunista. Você está lá vendo o jornal Folha de São Paulo, aí você tem esse hábito de ler todo domingo a coluna do Ronaldo Lemos. Ah, então é o Ronaldo Lemos que estava lá. Mas repara que essa informação não está no texto. Essa informação não está no texto. Você que é fã lá do Ronaldo Lemos, todo domingo eu leio lá a notícia do Ronaldo Lemos. Ah, olha, só este colunista, quer dizer que da América Latina, só ele, o Ronaldo Lemos, é que foi para lá para esse jantar. Olha só como a palavra este se refere a algo que está fora do texto. Que interessante. É uma relação esofórica. Então, realmente, a palavra este está fazendo um papel deítico. Olha que coisa, você nunca tinha ouvido falar? Pois é, agora você já sabe que é relação deítica, é a mesma coisa que relação esofórica. Para que você entenda aquela palavra ou aquela expressão, você precisa de algo que não está dentro do texto. Muito legal essa questão, muito bacana. Marque aí a resposta, letra B. Vamos para a próxima? A questão começa bem aqui, ó. O segmento sublinhado no período acima pode ser substituído mantendo-se o mesmo sentido por... Olha só, pessoal, que bacana, né? Outra questão de semântica. Se você está nesse vídeo hoje porque você está interessado na banca IDECAM, estamos na quinta questão e até onde eu consigo me lembrar é a terceira questão. Quer dizer, terceira questão de semântica, não é assim especificamente, mas até agora não teve nenhuma gramática, não é? Gramática mesmo não teve, ok? Bora voltar aqui rapidinho. Ó, assim, primeira foi semântica, né? Linguagem conotativa, linguagem denotativa. Segunda foi figuras de linguagem, que também é semântica. A terceira foi sobre o texto, então não deixa de ser semântica, porque você faz uma análise, interpretação do texto, não é? E a quarta é uma relação que também depende aí do seu raciocínio, do seu entendimento, para você saber que essa palavra, para entender essa palavra, você precisava de algo externo ao texto, por isso que é deítico. Então, olha, até agora não teve nenhuma questão de gramática. Porque isso aqui, apesar de ser gramática, né, porque aqui você vai precisar de um conhecimento gramatical, mas no fundo, não é, é você saber o que, é que aquela palavra significa, e falou em significado, é semântica. Então, essa banca está, pelo menos nessa prova aqui, que foi mês passado, né, assim, dezembro, ano passado aí, estava acontecendo essa prova, então está bem recente, gosta muito de semântica. Se o país está prestes a assumir a presidência do Conselho da Europa, o país está na eminência. Na eminência? O que é isso? Eminência? Não, eminência é alguém importante lá dentro da igreja, né? Mesmo dentro da igreja católica. Eminência, uma pessoa importante e tudo mais, né? Apartado é separado. Imanente, olha que palavra legal, pessoal. Imanência é algo que está ali imanente, grudado dentro do ser, sabe? Faz parte dele, é inerente a ele.
tá lá, é o conteúdo dele, matéria e espírito, tudo junto, sabe? Dependendo aí dos teus conceitos filosóficos, religiosos, imanência é o próprio ser supremo, né? Porque é o que está dentro da gente, né? É imanente, está grudado, não tem como desgrudar. É algo mais ou menos assim. Então, está aqui a resposta, é uma questão teoricamente muito fácil, porque só pediu de você o seu conhecimento de semântica mesmo, de sentido das expressões. Você não pode confundir eminência com iminência, né? Essas palavras são apenas parecidas, essas palavras são parônimas, né? Eminência e iminência são parônimos. Eminência e iminência, elas são parônimos, beleza. Só que, pessoal, cada uma, logicamente, tem o seu significado. Você sabe por que essas palavras são chamadas de parônimas? Eminência e eminência e iminência, elas são bem parecidas, né? Elas são bem parecidas, mas não se escreve igual, nem se pronuncia igual. Porque se a gente escrevesse igual, ou se a gente pronunciasse igual, já era homônimos. Homônimos. Por que homônimos? Porque alguma coisa era igual, ou escrita ou pronúncia. Mas, como elas são apenas parecidas, você chama de parônimos. E aí tem que saber, logicamente, o significado de cada uma. Eminência, não é? É uma pessoa importante, né? Eminência. Tanto que você tem o Vossa Eminência, que é um pronome de tratamento lá para alguém lá importante da igreja. E iminência não, iminência é aquilo que está prestes a ocorrer, do jeito que está aqui, prestes a, né? Perfeito. Letra D, a nossa resposta. Que bacana. Assinale a alternativa em que a palavra indicada exerça no texto papel adjetivo. Olha só, papel adjetivo. A palavra não é adjetivo, a palavra não é adjetivo, mas naquele momento está cumprindo o papel de adjetivo. Olha a pergunta, hein? Olha a pergunta. Não é, eu não estou procurando um adjetivo. Claro, você já deveria saber o que é adjetivo. Adjetivo é uma palavra que indica característica do substantivo. É isso que é adjetivo, uma palavra que indica característica do substantivo. Beleza? É isso que é adjetivo. Mas a gente não está procurando um adjetivo, está procurando uma palavra que naquele momento, lá naquele texto, naquele contexto, está exercendo o papel de adjetivo. Então, ela não é um adjetivo de verdade, mas ela cumpre um papel de adjetivo. Vamos procurar essa palavra? Vamos ver se é a palavra escritora, lá na linha 3. Estavam a escritora fulana de tal. Pessoal, deixa de graça, né? Escritora não é adjetivo, é um substantivo, tá bom? Escritora é substantivo. É o nome que você dá para aquela pessoa que escreve livros, né? É uma escritora. Beleza? Não é adjetivo, não. E ainda que fosse, não era ela a resposta. Porque a gente não está procurando um adjetivo, está procurando uma palavra que exerça o papel de adjetivo. Beleza? Mas anota aí que a escritora é substantivo. Substantivo. Vamos ver qual é a nossa próxima palavra. A próxima palavra é a palavra essas. Está na linha 9. Vamos ver, né? Aqui a gente já viu, né? A França está em posição favorável para levantar essas questões. Olha que interessante. Questões é um substantivo. Questões é um substantivo. E a palavra essas é um pronome que se refere a esse substantivo. Você sabia que existem dois tipos de pronome? Existe o pronome que sempre acompanha o nome, né, que acompanha o substantivo. Esse pronome é chamado de pronome adjetivo. Por exemplo, essas questões, a palavra essas é um pronome e está acompanhando o substantivo questões, então é um pronome adjetivo. Agora, se eu dissesse, elas estão piorando, elas se refere a questões, então eu substituí a palavra questões pelo elas, aí o elas seria chamado de pronome substantivo. Você sabe que existem essas duas
relações de adjetivo? Vamos lá de novo. Minha casa está velha. Minha casa está velha. Minha casa está velha. Ela precisa de reforma. A palavra minha é pronome adjetivo porque está acompanhando a palavra casa. Agora, quando eu digo ela precisa de reforma, ela representa a palavra casa, não é? Está no lugar do substantivo, por isso é pronome substantivo. Simples assim. Então, está aqui a nossa resposta. A palavra essas está, sim, fazendo o papel de adjetivo, porque é um pronome adjetivo. É um pronome que está aqui acompanhando o substantivo. Olha que bacana. Marca aí a nossa resposta, letra B. Mas vamos olhar para a palavra deriva lá na linha 19? Vamos olhar para a palavra deriva lá na linha 19, que no dia da prova, não é? A gente olha para tudo. Eita, nem olha mais, né? Nem olha mais. Vale lembrar que o Brasil já foi líder nessa área e pioneiro em política de software livre na administração pública. Hoje está à deriva. Hoje está como? Está à deriva. Olha aí, uma circunstância feminina, por isso que tem crase, uma circunstância de modo. Como é que o Brasil está hoje? Está à deriva, circunstância feminina, iniciada com a, que combina com a próxima palavra, por isso que tem crase. Então, aqui não é papel adjetivo, né? Aqui realmente é uma circunstância de modo. Então, realmente essa palavra não é a nossa resposta. Letra C. Ah, agora aqui tem uma pegadinha. Talvez as pessoas tenham vindo direto para a palavra pior, não é? Achando que pior é adjetivo, melhor é adjetivo. Olha, preste atenção, tu não sabe o que é pior, não? Olha, tua professora Raimundinha nunca te ensinou que você não deve dizer mais ruim, você deve dizer pior, que você não deve dizer mais bom, você deve dizer melhor, que você não deve dizer mais pequeno, que você deve dizer menor, e que você não deve dizer mais grande e sim maior, lembra? Então aí você está juntando o intensificador com adjetivo, intensificador com adjetivo e tudo mais. É isso que é a palavra pior. Não é o que a gente está procurando. A gente está procurando uma palavra com papel adjetivo. Se a palavra pior tivesse na letra A, enganava mais ainda. As pessoas iam marcar a palavra pior sem pensar. Presta atenção. Tá bom? Aqui você tem uma comparação. Isso é pior que aquilo. Ah, então, mas não é adjetivo? É, mas aí você tem um intensificador mais o adjetivo. Então, ele está cumprindo a sua função mesmo aí. Não é o que a gente está procurando. A questão é que é uma palavra que esteja fazendo o papel de adjetivo. Ela não é adjetivo originalmente, está fazendo papel. A resposta aqui, tranquilamente, é a letra B de bola. A jovem ministra. Não, não, a questão começa aqui. O segmento acima sublinhado, caso alternasse a posição dos termos, não sofreria alteração nem morfológica, gramatical, nem semântica, de sentido. Jovem ministro, ministro é jovem. Não muda nada, né? Jovem ministro é jovem, não muda nada. Isso também ocorre nas alternativas a seguir. A exceção de uma. Olha, sabia que tem gente que se perde nesses comandos? A pessoa vai para a prova, fica nervosa por algum motivo, né? E aí não entende a questão. Olha, ele está dizendo que as alternativas também acontece a mesma coisa. Se trocar de posição não muda nada. À exceção de uma, exceto uma. Então, aquela que, quando a gente fizer a alteração e mudar qualquer coisa, seja gramatical, seja semântica, aí já é essa a resposta. Entende? É muito ruim esse tipo de questão, porque às vezes você vê, sei lá, na letra A, uma que se pareça com o comando. Na letra A, você vê uma que se pareça com o comando. Você alterou e não mudou nada, aí você marca a letra A. Mas ele disse, ó, isso também ocorre nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Tá bom? Beleza.
Olha, pessoal, a gente não vai lá no texto, não. Ó. Várias vezes não é a mesma coisa que vezes várias. A gente não precisa ir lá no texto, não. Não precisa. Várias vezes, quer dizer, muitas vezes, né? Várias vezes, muitas vezes. Anota aí que esse várias aqui é advérbio, ou desculpa, é pronome indefinido. Essa palavra várias aqui é um pronome indefinido, quer dizer muitas vezes, né? Muitas vezes. Tá? Bastantes vezes, tá bom? Essa palavra várias aqui é pronome indefinido. Mas vezes várias é vezes bastantes. Olha aí, pessoal, esse aqui já vai ser adjetivo. Já vai ser uma característica das vezes, tá bom? Então, anote aí que a nossa resposta é a letra A, porque não é A de armadilha, é A de alternativa certa. É sim, pessoal, porque olha só, tem uma história aqui que você tinha que gravar sobre o muito, sobre o muito. O muito, ele pode ser advérbio de intensidade ou pode ser pronome indefinido. Quando é que ele é advérbio de intensidade? Quando ele não está acompanhando um substantivo. Se ele não estiver acompanhando um substantivo, ele é advérbio de intensidade. Tá bom? Olha só, eu acordo muito cedo, né? O muito está intensificando a palavra cedo, que é outro advérbio. Ela é muito bonita, o muito está intensificando o adjetivo bonita. Ele estuda muito, olha aí o muito intensificando o verbo. Então, é sempre advérbio de intensidade, toda vez que não estiver acompanhando, toda vez que não estiver acompanhando um nome, um substantivo. Porque se eu disser assim, ele tem muito dinheiro, olha aí a palavra muito do lado da palavra dinheiro, que é um substantivo. Aí você chama de pronome indefinido, só quando estiver do lado do substantivo, que é o que está acontecendo aqui, ó, várias vezes. É a mesma coisa, às vezes também é substantivo aqui. Pois é, mas agora está depois dele. E aí já é o caso do bastante. Porque o bastante tem três nomes diferentes. É a mesma lógica lá do muito, mesma lógica, só que quando ele está antes do substantivo, ele é pronome indefinido. Quando ele está depois do substantivo, ele é adjetivo. Beleza? Então é isso, né? É como se fosse vezes suficientes, alguma coisa assim. Marca aí a letra A, as outras a gente nem vai precisar ver, é a mesma coisa, não vai mudar o sentido. Aqui muda sim a gramática principalmente, porque aqui é pronome definido e aqui é adjetivo. Muito bom. Aqui foi uma questão de gramática, tá bom, pessoal? Vamos lá. Questão 8. A relação semântica. Vai se acostumando, não tenha medo. Quando você aprender tudo que há de aprender de gramática, ainda não é o suficiente para você saber tudo de português. Você agora tem que estudar semântica. E como assim? Principalmente ter um gosto muito apurado para a leitura, não é? Gostar de ler, gostar de interpretar, entender o que está escrito. É isso que é semântica, é sentido, é significado, tá bom? A relação semântica que se estabelece no segundo período do trecho acima em relação ao primeiro. Pessoal, esse tipo de questão está virando moda, não é? Está virando moda independentemente da banca. Independentemente da banca. Ó, ele quer saber a relação, que já é uma dificuldade para muitas pessoas, mas ainda tem aqui, ó, do segundo trecho em relação ao primeiro. Porque, de repente, do primeiro para o segundo é uma coisa, e do segundo para o primeiro é outra. Acontece muito isso. Então, aqui o negócio é bem pesado. Além de saber enxergar, isso deveria acontecer no momento da leitura, qual é a relação, ainda tem que ver de que lado você está olhando, se é do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro. Às vezes não muda nada, mas quase sempre muda. Tá bom? Então, vamos analisar. A França está em posição favorável para levantar essas questões. O país está prestes a assumir a presidência do Conselho da Europa. Olha só que bacana. A França está em posição favorável para levantar essas questões. Tu sabes me dizer por que a França está em posição favorável para levantar essas questões? Por quê? Porque o país está prestes a assumir a presidência do Conselho da Europa. Olha que interessante, pessoal. É muito legal isso aqui. Não sei se você consegue anotar aí. Quando você consegue fazer a pergunta
por quê, quando você consegue fazer a pergunta por quê, é porque tem uma relação de causa e consequência. Agora, onde é a causa e onde é a consequência? Onde é a causa e onde é a consequência? Eu gosto sempre de dizer isso nas minhas aulas, porque as pessoas têm dificuldade. Elas têm dificuldade, sim, em dizer. Ficou lindo, né? Por quê? Pessoal, relação de causa é o seguinte: é a resposta da pergunta por quê. Relação de causa é a resposta da pergunta por quê. Então, de onde sai a pergunta é a consequência. De onde sai a pergunta é a consequência. E a causa é a resposta da pergunta por quê. Então, vamos lá. A França está em posição favorável para levantar essas questões. A França está em posição favorável para levantar essas questões por quê? Porque o país está prestes a assumir a presidência do Conselho da Europa. Então, a primeira parte é a consequência e a segunda parte é a causa. Olha que tem consequência na letra A. É pegadinha. Para quem conhece, é pegadinha, porque você vê que tem uma relação de causa e consequência, marca a letra A. Não é a letra A, porque ele quer saber do segundo em relação ao primeiro. O, o segundo é a causa. O segundo é a causa. O primeiro é a consequência. Se ele quiser saber do primeiro para o segundo, a resposta é a letra A. Se ele quer saber do segundo para o primeiro. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Muito bem. Anote aí, pergunte, faça os seus questionamentos, não é? Curte o vídeo, faz comentário, se inscreve no canal, ainda não está inscrito, se inscreve logo aí. E assiste os outros vídeos, tem muita aula e tem muita coisa, porque você tem que se preparar para os seus concursos. Vamos lá, então. De novo, de onde sai a pergunta por quê é a consequência e a resposta da pergunta por quê é a causa. Como ele quer saber do segundo para o primeiro, então ele quer saber a causa. Aí você marca a causa. Se ele quiser saber do primeiro para o segundo, você marcaria a letra A. Vamos lá. No período acima, analisando dentro do texto em que se insere, constitui exemplo de quê? Olha aí, mais uma vez, uma questão de figura de linguagem. Lembra daquela nossa segunda questão, que era de figura de linguagem? Outra questão de figura de linguagem. Outra questão de semântica. Semântica envolve vícios de linguagem, funções da linguagem, figura de linguagem, significação das palavras, tudo que você imaginar sobre sentido, sobre significado. Beleza? No período acima, analisando dentro do texto em que se insere, constitui exemplo de quê? Apóstrofe. Apóstrofe é uma figura de linguagem que... apóstrofe é uma invocação, né? Apóstrofe é uma invocação. Então, você está chamando alguém, não é isso? Anacoluta é uma quebra. Anacoluta é uma quebra na ordem direta da oração. Lembra que eu te falei? Aquelas frases da Raimundinha? O rapaz entregou flores à namorada na semana passada. Olha só como está tudo linear. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois os objetos, depois a circunstância. Tudo lindo, na ordem direta da oração. O anacoluta ele quebra essa ordem direta. É como se a frase começasse com um sujeito, aí parece que você quer fazer outra frase e inventa uma outra frase mesmo. Não é? Você diz assim, esses alunos de hoje, não sei como é que eles conseguem aprender alguma coisa. Esses alunos de hoje, você ia dizer uma coisa sobre esse sujeito que acabou ficando sem predicado. Aí você coloca uma vírgula e diz outra frase, em relação àqueles alunos, é claro, mas você diz outra frase. Isso que é anacoluta, é uma quebra na sequência da frase. O pleonasmo como figura de linguagem, o pleonasmo como figura de linguagem é uma repetição desnecessária, mas é uma repetição para enfatizar, para dar um reforço na mensagem, não é? A mim ninguém me enganará, ok? A mim ninguém me enganará, você está assim reforçando, né, que você não vai ser enganado por ninguém de jeito nenhum,
não é? Veja com seus próprios olhos o resultado da sua teimosia, não é? Parece que você quer que a pessoa se sinta mais culpada ainda pelo que ela fez, não é? Então, isso que é pleonasmo. Como figura de linguagem, o pleonasmo é para realmente enriquecer um pouquinho mais o texto, né? Enfatizando a mensagem. Não é pleonasmo o vício de linguagem. O vício de linguagem, como o próprio nome está dizendo, né? É vício, tem que ser evitado. Mas o pleonasmo, figura de linguagem, realmente é para embelezar o texto, é para reforçar a mensagem. Só pode ser Zeugma, mas por que é Zeugma, né? Porque aqui... Ah, tá, vamos voltar lá no nosso texto? Vamos voltar lá no nosso texto. Vamos lá, vamos voltar no nosso texto. Ó, dentre os convidados está, até marquei já, ó, dentre os convidados estavam a escritora fulana de tal, a baronesa e a fulana da América Latina, só este colunista. Não percebe que está faltando uma palavra bem aqui, ó? Essa vírgula aqui, pessoal, está no lugar da palavra estavam. Olha só, da América Latina só estava esse colunista. Olha que bacana. Essa vírgula aqui está representando o estavam, né? Eu não quis repetir e coloquei a vírgula. Então, realmente tem uma zeugma. Eita, professor, não sei nem o que é zeugma. Olha, zeugma é uma figura de linguagem. Zeugma é uma elipse. O que é elipse? Você viu elipse sim no início da sua vida. A professora Raimundina não ensinou sujeito oculto? Pois é, sujeito oculto é quando você tem uma palavra escondida, mas você sabe qual é. Tanto que o nome é sujeito elíptico ou sujeito em elipse. É isso que é elipse, é quando uma palavra não está escrita na frase, mas você sabe que ela está lá. Então, aqui tem o estava mesmo. Da América Latina estava só esse colunista. Estava só esse colunista. Mas eu não quis colocar estava. Não quis colocar o estava. Por que eu não quis? Porque já tinha. Então, se não tivesse a palavra zeugma, preste atenção, se não tivesse a palavra zeugma, você podia chamar de elipse. Claro, porque é uma elipse. Mas essa elipse foi usada para evitar a repetição da palavra. Ah, então você chama de zeugma. É essa a nossa resposta. É essa a nossa resposta. Então, isso que é zeugma, tá, pessoal? Você consegue, fazendo uma boa leitura, uma leitura mais apurada, perceber que você não quis colocar uma palavra ali, mas foi para evitar a repetição dela. O nome disso é zeugma. Se você quiser lembrar o que é elipse, lembra do sujeito oculto. Fizemos os exercícios. Fizemos? Mas quem foi que fez? Nós. A palavra nós não está escrita lá, mas você sabe que o sujeito é nós. Então, repara que a palavra não está escrita lá, mas você sabe que ela está lá. Isso é elipse. Aqui também é uma elipse, porque aqui está aqui o estava. Da América Latina estava só este colunista. É uma elipse? É. Mas é melhor chamar de zeugma, porque foi para evitar a repetição desse verbo. Beleza? Mais uma questão de figura de linguagem, mais uma questão de semântica. Que bacana. Não desanima. Retroceder nunca, render-se jamais. Vamos lá para a questão 10. A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Não precisa ir no texto mais, não. A locução verbal havia acabado é equivalente a acabara. Isso, perfeito. Havia acabado é o que a gente chama de tempo composto do verbo. Nunca ouviu falar? Olha, você tem que estudar mais com a gente aqui. Tempo composto do verbo é quando você tem o verbo auxiliar mais o verbo principal nas seguintes condições. O verbo auxiliar tem que ser o verbo haver ou o verbo ter, haver ou ter, e o verbo principal tem que estar no particípio. Eita, professor, particípio assim, ó, aquele que termina em ado ou ido, pelo menos o particípio regular é assim, né? Aquele que termina em ado ou ido. Isso é particípio regular. Então, vamos lá, pessoal. Quando tiver verbo haver ou o verbo ter, acompanhando um verbo principal que esteja no particípio, como é que é o nome disso? Tempo composto do verbo. E ele tem nome, né? Ele é a mesma coisa que o acabara. Não sei se você sabe que esse acabara
esse RA sem acento no final, é característica do pretérito. Opa! Pretérito do pretérito. Como é o nome do pretérito? Hein? Mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito, tá bom? Esse que é o nome do verbo, pretérito mais que perfeito. Boa, anota aí direitinho. Acabara, esse RA sem acento no final, porque senão é futuro, né? Acabará é futuro. Acabara, esse RA sem acento aí é uma característica do pretérito mais que perfeito do modo indicativo, tá bom? Pretérito mais que perfeito. Então, esse havia acabado, olha o nome dele, ó. É pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. E o simples está aqui, ó. O que é o acabar? É o pretérito mais que perfeito simples do indicativo. É sério, viu, pessoal? Tem banca que cobra isso. Então, só para você anotar aí, o acabara é a forma simples e o havia acabado é a forma composta. Os dois são chamados de quê? Pretérito mais que perfeito. Número 1 está errado. Número 1 está errado. Número 2. No período, há 4 artigos e 5 preposições. Olha o que ele está cobrando. Classe de palavra. Aquele assunto que todos nós deveríamos saber de cor e salteado, porque a gente viu todos os anos, quando começava o nosso estudo na escola, a gente via revisão de classes de palavra. Todo ano, quinta série, sexta série, sétima série, oitava série, primeiro ano, segunda, revisão de classes de palavras. E a gente não aprendeu, né? Mas a gente tem que saber o que é artigo. Artigos são aquelas palavras que estão na frente do substantivo, né? O, a, os, as, uma, uns, umas. Olha aqui, por exemplo, ó. Olha aqui, por exemplo, ó. O dia. O dia. O O é um artigo, porque está na frente da palavra dia, que é substantivo. Olha aqui, ó. O jantar. Outro artigo. A política. Política é substantivo. Olha aqui, ó. A França. Bora conferir? 1, 2, 3, 4. Ó, 4 artigos, ó. Tá certo. Sabe o que é interessante? Por que que tu acha que tem esse tipo de questão? A pessoa vai dizer que o número 2 está errado. Sabe por que ela vai dizer que está errado? Porque ela só vai enxergar esse artigo aqui, ó. Ela só vai enxergar esse artigo. É o único que ela enxerga é esse. Ela vai dizer, o número 2 está errado. Calma aí. O A está sozinho, tudo bem, mas tem esse O aqui, ó. Tu sabe que esse N é a preposição em? Sabe ou não sabe? Olha, Raimundinho ensinou isso, não é? O em mais o O fica no, né? O em mais o A fica na, né? Assim? Então, esse N aqui é a preposição em, que quando juntou com o O ficou O. Mas o O sozinho é artigo. Igual aqui, ó. O D é a preposição D mesmo, né? Que juntou com o O ficou dó. Aqui, ó, o D mais o A ficou dá. Você não lembra disso? Olha lá. Tanto que ele está perguntando quantas preposições tem. Bora contar agora. Aqui tem a preposição em. Aqui tem a preposição de. Aqui tem a preposição de claramente. Aqui de novo a preposição de. E aqui de novo a preposição de. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, peraí. Que eu fiz errado aqui no A, né? Isso aqui não conta. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, item 2 está correto. Item 2 está correto. Item 2 está correto. Tem 4 artigos e 5 preposições aqui. Oxe, olha aqui, ó. O, a e a de novo. 4 artigos. E as preposições? Esse N, anota aí se tu não sabia. Esse N é a preposição em. Em mais o O. É o em. Preposição em, preposição de, preposição de e de novo. 5 preposições. Tá certo. Não há ocorrência de advérbios no período.
No dia do jantar, ela havia acabado de lançar a política de software livre da França. Da França realmente não é um advérbio, viu? Da França, de quem é? Ó, software livre da França, então pertence a ela, né? Então, isso aqui, ó, se você quiser anotar, ó, da França, não tem nada a ver com lugar, não, tá? Não vai pensar que é advérbio de lugar. Na verdade, é um adjunto adnominal, porque o software é da França, né? Pertence a ela. Da França é adjunto adnominal, anota aí. Mas no dia do jantar, é adjunto adverbial, da ideia de tempo. Quando foi que aconteceu isso? No dia do jantar. Está querendo dizer que não há ocorrência de advérbio no período? Está errado. Está errado. Tem sim. Isso aqui é um advérbio. Bom, é um advérbio, mas a gente chama de locução adverbial. Por que a gente chama de locução adverbial? Porque porque tem mais de uma palavra, entende? Ó, no dia do jantar. É mais de uma palavra que dá a ideia de tempo. Chamar só de advérbio, eu chamo, né? Porque para mim dá na mesma, mas se a banca chamar de locução adverbial, é o nome corretinho, tá? Por que locução adverbial? Porque é mais de uma palavra e todas elas juntas indicam uma circunstância. No dia do jantar indica tempo, né? Quando foi que aconteceu isso? No dia do jantar. Circunstância de tempo. Por enquanto está errado. Bora ver logo a alternativa. Todas estão corretas, não é verdade que a gente achou duas erradas, não foi? Deixa eu voltar aqui. Bom, uma com certeza está errada. Se apenas a afirmativa 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3. Tá vendo? Não vai ter a 2 sozinha, tá vendo? Não tem uma alternativa para 2 sozinha. Então, a gente diz, a gente vai dizer, sem problema, isso aqui não é motivo de anular a questão, não, tá? Isso aqui não é motivo de anular. Pode dizer, então, que realmente não tem um advérbio, não é? Ele diz não há ocorrência de advérbios. Se você quiser anotar aí, anote que no dia do jantar é uma locução adverbial. Como assim? O que é locução adverbial? É mais de uma palavra que dá a ideia de circunstância. Nesse caso aqui, ó, quando foi que aconteceu isso? No dia do jantar. Dá ideia de tempo, eu chamo de advérbio de tempo. Mas a verdade verdadeira é que não é um advérbio, né? É uma locução adverbial porque tem mais de uma palavra. Mas dizer advérbio também, pessoal, não é errado, mas a banca não quis que chamasse de advérbio, porque ela disse que não há ocorrência de advérbio no período. Fazer o quê, né? E não tem alternativa lá para a gente marcar, então a gente diz que não tem advérbio, mas tem locução adverbial. Isso eu quero que você anote aí. Tem locução adverbial. Professor, eu não entendi a diferença. Para ser advérbio, uma palavra só. Ontem, amanhã, uma palavra só. No dia do jantar, é mais de uma palavra que também dá ideia de tempo. Então, você chama de locução adverbial de tempo. Isso aí é muita exigência também, né? Muita exigência, mas não é um caso de anular a questão. Pode marcar tranquilo aí. Questão 10 vai ser, então, peraí, 2 e 3. 2 e 3, daqui, ó. Porque não tinha só o 2 certo, né? Se tivesse só o 2 certo, ia marcar. Pô, aí sim, aí ia ser briga. Mas aqui não tem problema, porque, pessoal, a questão está dizendo assim, não há ocorrência de advérbios. E no dia do jantar, é um advérbio, mas o nome correto é locução adverbial, porque tem mais de uma palavra. Sem problema. A banca não se complicou aqui, não. Porque você sabia que as bancas erram? Não sabia, não? As bancas erram feio. Vamos lá. A questão começa bem aqui. Assinale a alternativa que não apresenta pontuação igualmente correta para o segmento acima. Não apresenta. Queremos uma errada, né? Assinale a alternativa que não apresenta pontuação igualmente correta. Tu entendeu? Assinale a alternativa que não apresenta pontuação igualmente correta. Então, já está dizendo que essa aqui está certa, ó, igualmente correta, né? Quer dizer que essa de cima está certa, e você quer uma errada. Quer uma errada. Combinado? Então, pronto. Não precisa nem olhar para essa aqui, não. E quer uma errada, vai lá. Oxe. Ah, tá. Bora lá. Vai lá na alternativa e vê o que tem de erro aí.
3 perguntas foram levantadas nas conversas. Mas isso aqui não é a primeira pergunta? Se isso aqui é a primeira... É melhor te olhar o texto original mesmo. Ó, tá aqui, ó. A primeira pergunta começa aqui, não é possível, né? Então, por favor, né? Tinha que ter, sei lá, 2 pontos aqui. Se tivesse 2 pontos, já estava certo, que depois de 2 pontos a letra é minúscula mesmo, tá, pessoal? Mas não tinha. Nem olha mais para... Ah, não, essa é a resposta, né? Essa é a resposta. Olha aqui, ó. Assinale a alternativa que não apresenta pontuação igualmente correta. Então, a gente quer a errada. E de cara, olha aqui, ó. Tinha que ter no mínimo 2 pontos aqui. Não dá para... Ó, 3 perguntas foram levantadas nas conversas. Aí tu já começa dizendo as perguntas sem colocar nenhuma pontuação. Coloca um ponto, 2 pontos, um traço, não sei. Sem pontuação não dá. Já é a letra A, nossa resposta. Mas vamos olhar para as outras? 3 perguntas foram levantadas na escola. Olha aqui os 2 pontos, ó. Olha aqui os 2 pontos. Tá vendo? Tem que ter 2 pontos. Um ponto que seja, tudo bem, não tem problema. Não é obrigado também que seja 2 pontos, mas tem que ter uma pontuação. A primeira pergunta: é possível usar a tecnologia a favor da democracia? Esse negócio de ponto e vírgula eu vou te falar. Como proteger direitos em face do avanço tecnológico e, muito importante, como proteger a democracia dos ataques. Por mim, deixa para lá. Já chama a certa mesmo, né? A errada, né? Então, essa aqui já está certa. 3 perguntas foram levantadas nas conversas. Olha aqui os 2 pontos, ó. É possível usar tecnologia, de novo, ponto e vírgula. Ah, olha só o que ele fez aqui, pessoal. Colocou um E minúsculo aqui e colocou um E maiúsculo aqui, ó. E aí, qual dos dois está certo? Realmente, né? Problema, né? Depois de ponto e vírgula, não é para usar a letra maiúscula. Bora ver o original de novo, por favor? Mas o original ele colocou. Tá vendo? A banca já está se complicando. A banca já está se complicando. Ele diz igualmente correta. Então, ele está dizendo que essa pontuação aqui está certa. E se ele está dizendo que está certa, esse E maiúsculo aqui está certo. Mas não está, viu? Esse E maiúsculo aqui não está certo. Ah, não. Desculpa. Esse E maiúsculo aqui está certo porque não tem o ponto e vírgula. Agora, vai lá. Nessa aqui mesmo. Tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Se tem ponto e vírgula, não é para ter letra maiúscula. É sério que eu estou te falando. Anota aí. Depois de ponto e vírgula, não é para ter... A não ser que a palavra mesmo tenha letra maiúscula. É lógico, né? Se for um nome próprio, né? Se for um nome próprio. Mas aqui é um E. Depois de ponto e vírgula, não é para ter letra maiúscula. Letra B está errada. Letra B está errada. Olha só que coisa. A gente não queria errada. Assinale a alternativa que não apresenta pontuação igualmente correta. Não apresenta pontuação igualmente correta quer dizer que está errado. Essa aqui está certa, aqui o comando está certo, colocou o E maiúsculo, fazer o quê, né? Depois de um ponto, né? Que ponto de interrogação é ponto. Então tem que ser maiúsculo mesmo. Agora, essa letra B aqui, por que a letra A está errada? Diz para mim, porque faltou no mínimo 2 pontos bem aqui no começo. No mínimo. Por que a letra B está errada? Não tem letra maiúscula depois de ponto e vírgula. Não tem. Já era a questão. Aqui tem os 2 pontos e aqui vai estar certo. Olha o E minúsculo aqui, ó. A letra C está certa. É melhor a gente considerar essa questão como certo e errado, né? A e B está errado, letra C está certa, bora ver a D. Aqui de novo faltou a pontuação aqui. Ixi, Maria. Olha só a sacanagem. Tem 3 erradas e uma certa. 3 erradas e uma certa. Se estivesse procurando a certa, não anulava a questão. Porque só tem uma certa. Que é a letra C. Aqui. Tá certo. Já. Letra C. Mas a questão perguntou, olha aqui, ó. A errada. Já era, pessoal. Questão 11, já era. Não tem resposta. Tá? Mas vamos considerar como certo e errado. Estamos estudando, né? Nós estamos estudando, você tem que considerar tudo. Tudo é aproveitável. A letra A está errada porque faltou pontuação aqui. Você vai começar a dizer quais são as perguntas. Tem que ter uma pontuação, de preferência 2 pontos. Está errado. Letra B está errada por causa desse E maiúsculo aqui, que não pode ter letra maiúscula depois de ponto e vírgula.
Letra C ficou certo, porque tem os dois pontos lá em cima e tem aqui o E depois de... o E minúsculo depois do ponto e vírgula. E a letra D volta a ficar errada porque faltou a pontuação aqui. E aí, aliás, não tem nem pergunta. Cadê os símbolos das perguntas aqui? Só tem o símbolo da pergunta aqui no final. Está tudo errado na letra D. 3 erradas e uma certa. Já era essa questão. Acontece, pessoal. Acontece, não tem problema não. Bora para a questão 12. Nas linhas 10 e 11, vice-presidente e secretário-geral são exemplos de palavras em que se empregou o hífen corretamente. Ele já está te avisando que está certo escrever assim. Já está te dizendo isso. Está certo escrever vice-presidente com tracinho, secretário-geral com tracinho. Já está dizendo. Sobre o emprego do hífen, assinale a alternativa em que a regra de seu uso, regra do uso do hífen, não tenha sido corretamente. Está procurando a certa ou errada? Errada, né? Não tenha sido corretamente observado. Pessoal, não se bate nesse negócio. Tu tem que entender o que tu está procurando. Está procurando a certa ou está procurando a errada? Olha lá. Não tenha sido usado corretamente. Quer dizer que tem 3 certas e uma errada. E já está aqui o erro. Ó. Pessoal, esse CO, ele é um prefixo, mas ele não tem tracinho. Não tem tracinho no CO, sabe? Cooperativa, coparticipação, sei lá. Não tem tracinho para o CO. Não tem. Por que está certo sócio educativo? Sócio é o prefixo que terminou em vogal e a palavra começou com vogal diferente. Não tem tracinho. Olha aí, ó. Olha como é bacana. Ó. A mesma regra serve para cá. Micro termina em vogal e ondas começam em vogal. Mas como é a mesma vogal, tem que ter tracinho. Tá certo. E hiperrealista, né? R para um lado, R para o outro. R original aqui e R original aqui tem que ter traço. Tu não confunde. Escreve aí, ó. Como é que eu vou escrever isso, né? A minha canetinha aqui já era. Vou escrever. Có. Tu não fica avacalhando com a minha caneta, não. Minha caneta já era. Corréu. Corréu. É assim que se escreve. Então, professor, olha aqui o RR junto. Por que que tem traço? Não, espera aí. O hiper é um prefixo que já vem com R, né? O hiper é um prefixo que já vem com R e a palavra que você vai afixar, né? Também tem R, então tem que ter o tracinho, tu entende? Porque já no original tem o R, hiper, vem com R. Mas o có não, né? O có não tem esse R. Então, quando você juntar, porque nunca vai ter tracinho no có, aí você dobra o R, é a regra. Tá bom? Tá aí, questão muito legal sobre o hífen aí. Não se esqueça. A letra A e a letra C são regras que você pode levar para a prova. Prefixo terminou não precisa ser vogal, não. Letra diferente do início da palavra, o O e o E são diferentes, não tem tracinho. O O e o O são iguais, tem tracinho. Simples assim. O prefixo original já tem o R, então tem que ter tracinho se a outra palavra também começar com R. O prefixo original não tem o R, então você dobra o R aqui. Simples assim. Legal essa questão, muito bacana. Marca aí a resposta, letra B de bola. Vamos lá, falta pouquinho. Deixa de preguiça, assiste a aula todinha, do início ao fim, volta, revisa quantas vezes for necessário, compartilha, para que outras pessoas também possam ter essa resolução aí desta prova. E, como sempre, não serve só para essa banca especificamente, né? É assunto de português que você pode estudar para qualquer concurso. Questão 13 começa bem aqui. Os dois pontos no período acima introduzem o quê? Você tem que ler, porque aqui é quase que semântica, né? Você tem que ler aí o texto para saber o que significa o que vem depois. Uma lição ficou clara no jantar. Liderança importa. Uma lição ficou clara no jantar. Acredita que essa frase está completa? Está completa. Completa gramaticalmente.
que é que ficou claro? Uma lição. Onde? No jantar. Acabou a frase. Mas ficou um negócio meio que perdido, né? Poxa, mas que lição foi essa? Aí você vem completar o sentido da frase. Liderança importa. Entende? Olha só, se você quiser anotar, liderança importa é um aposto. É uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Não sabia que existia isso? Pois anote aí. Porque importa não é verbo. Importar é verbo. Importar é verbo. Então, você tem um aposto oracional. Não sabe o que é aposto, não? Aposto é aquele algo a mais que está na frase, normalmente, para explicar um termo. Normalmente, não é só para isso, tá? Normalmente, para explicar um termo anterior. Então, quando eu digo uma lição ficou clara no jantar, tá, mas que lição que ficou clara no jantar? Aí você vem e explica. Liderança importa. Então, se você quiser anotar aí, ó, aposto oracional, porque tem verbo dentro, em outras palavras, oração, subordinada, substantiva, apositiva. É verdade. E agora, o que a gente está procurando mesmo? Ah, sim, por que os dois pontos servem? Ah, a gente já disse, né? Serve para explicar. Tá bom? Então você tem que saber que você quer um aposto, não é mesmo? Que legal. Aí você diz assim, mas professor, não era para ter uma palavra. Se você está chamando de oração, não era para ter a palavra aqui, bem aqui? Ah, que bom que você fez essa pergunta, porque ela está aqui. A palavra que está aqui. Uma lição ficou clara no jantar. Que lição? Que liderança importa. Que liderança importa. O que está aí. Ele só está escondido, mas ele está aí. Legal, né? Que bacana. Questão 14. Assinale a alternativa em que, alterando-se a redação do período acima, tenha-se produzido um novo período com correção gramatical, independentemente das alterações de sentido. Isso é muito legal. Porque, pessoal, é o seguinte, começa a te ligar numa coisa. Quando a questão pede para você manter o sentido, assim, seja da frase original, né, do texto original, você precisa sim ter uma leitura mais apurada, uma atenção maior, redobrar aí a sua, né, o seu senso interpretativo para você ver que não mudou de sentido. Mas esse tipo de questão aqui, eu já vi em várias bancas diferentes, independentemente das alterações de sentido. Então, não importa o sentido, você só vai olhar para a gramática. Achou a gramática que está certinha? Essa é a resposta. Achou erro? Não quero essa. Gramatical, não importa o sentido. Tá bom, pessoal? Então, olha aqui, bora analisar o nosso original, né? Diga-se o que se quiser. Diga-se o que se quiser. Quem é que vai dizer? Não sei, porque esse se aqui está determinando o agente da ação verbal. Não sei. Mas o que é que vai dizer? Aquilo que quiser. Que se quiser dizer. Essa mesma pessoa que eu não sei quem é que vai dizer, também não sei o que ela quer dizer. O presidente francês, ele tem um plano e uma visão clara sobre o papel da França. Essa é a frase original. Só que eu não quero saber o sentido. Eu vou olhar para a alternativa e eu quero a certa, não é? Ó, tenha se produzido um novo título, um novo período com correção gramatical. Ou seja, tem que... o que é correção gramatical? Eu não tenho que consertar a frase original. Para com isso. Não é para consertar a frase original. Simplesmente eu tenho que olhar para a frase da alternativa e achar erros. Achou erro? Não serve. Porque eu quero com correção gramatical, eu quero tudo certo. Vamos lá. Digam o que quiserem. Aqui até manteve o sentido. Aqui até manteve o sentido. A questão não é de sentido, mas manteve. Porque quando eu digo diga-se o que se quiser, eu estou indeterminando o agente da ação. Não quero dizer quem é que vai dizer. E aqui também, ó, digam o que quiserem. Continuo sem saber quem é que vai dizer. Manteve até o sentido. Digam aquilo que quiserem do presidente francês. Botou vírgula, né? Mas não importa, todos estão com vírgula. Ele tem planos e visões claros. Olha,
Claros, professor, está errado, né? Porque visões é palavra feminina, né? Não pode ser claros. Mas espera aí, ó. Planos é palavra masculina. E existe essa regra na língua portuguesa, não sabia não? Você tem substantivo masculino e substantivo feminino, na hora que você for colocar um adjetivo se referindo aos dois, masculino plural, é quem ganha. É verdade, não sabia não, ó. Planos é masculino e visões é feminino. Beleza. Mas na hora de fazer a combinação, vamos dizer, né, na hora que você vai dar uma característica para os dois, essa característica fica de preferência no masculino plural. Logicamente que também pode concordar com o mais próximo, que foi o que aconteceu aqui, ó. Olha como estava aqui, visão clara. Por que está visão clara? Porque combinou com a visão, combinou com o mais próximo. Pode isso? Pode. Mas acredite, viu? Também poderia ser claros, porque plano é masculino. Se tiver masculino e feminino, está sempre certo fazer masculino plural, com raras exceções, é claro. Então, aqui, ó, planos e visões claros, está certo, porque tem masculino no meio. A gente não quer a certa? Olha, já é a letra A a resposta, mas, né? Como agora teve problema com a letra A, né? Vamos lá. Digam-se o que quiser. Opa! Pessoal, eu não sei se você vai me entender, né? Estamos só corrigindo uma prova hoje, mas mesmo que a gente só esteja corrigindo, você tem que dizer o nome desse si. Bora voltar aqui no original para você entender o nome do si, tanto desse quanto desse. Anote aí, ele é chamado de pronome apassivador. Por quê, professor? Porque eu não quis dizer quem é que vai dizer. Um pronome apassivador, igual o índice de indeterminação do sujeito, ele indetermina mesmo o agente da ação verbal. Não quero dizer, ó, diga-se o que se quiser. Diga-se. Quem é que vai dizer? Não sei. Mas o que é que essa pessoa vai dizer? Aquilo que se quiser. Se você está acompanhando nossas aulas, você sabe que é pronome apassivador. Não tem resposta para a primeira pergunta do sujeito. Quem diz? Não sei. Mas o que é que essa pessoa diz? Aquilo. Aquilo. Então, pessoal, o aquilo é singular, não tem como esse verbo ir para o plural. Quando se é pronome apassivador, o verbo fica concordando com o sujeito que está na frase. E o sujeito é aquilo. Tanto do dizer quanto do quiser. É. Então não pode ir para o plural. E olha o que ele fez aqui, ó. Digam-se. Não, não pode. Pessoal, se você. Talvez hoje você não entenda isso, não aprenda isso hoje. Tudo bem, nossa aula já vai terminar, né? Mas guarda aí. O se pronome apassivador e o se índice de determinação do sujeito são os dois sis mais importantes que existem. Mas como é que eu sei que o se é pronome apassivador? Porque não tem resposta para a primeira pergunta do sujeito, mas tem resposta para a segunda. Então, aqui, quem é que vai dizer? Eu não sei. Mas o que é que essa pessoa vai dizer? Aquilo. Aquilo é singular, não pode ter diga no plural. Tá bom? Então, letra B está fora. Digam o que se quiserem, aí já estragou a brincadeira, né? Porque se você botou o digam sem o se, o quiserem também tem que ficar sem o se, que nem foi na letra A lá. Não é? Digam-se de novo, digam com si no plural, realmente é a letra A nossa resposta. Então, assim, ó, eu sei que não é tão fácil como eu quero que seja, mas tenta gravar essas duas frases aqui. Só vou falar para você, porque eu sei que se você está até agora assistindo essa aula, é porque você quer aprender. É ou não é verdade? Então, vamos lá. Quando eu digo, vende-se uma casa, grava aí, anota aí. Eu sei que tu está anotando, que tu é um aluno 100%, tu anota tudo. Vende-se uma casa. Quem é que vende? Não sei. Mas tem ou não tem alguém que vende? Tem. Só que eu não sei quem é. Então, eu não sei quem é que vende. Mas o que é que essa pessoa vende? Uma casa. Repara que você não acha a resposta do sujeito com a pergunta quem, mas você acha a resposta do sujeito com a pergunta o quê. Então, você chama o se de pronome apassivador, mas ele tem a função de indeterminar o agente da ação verbal. Porque eu não sei quem é que vende. Mas o sujeito está aí, é uma casa.
Sujeito é a casa. Agora, precisa-se de uma casa. Não sei quem é que precisa e eu não sei o que é que precisa, porque uma casa não pode ser sujeito, já que tem preposição, né? Precisa-se de uma casa. Esse de aí impede que a casa seja sujeito. Não existe sujeito que comece com preposição. Entendeu? Aí tá. Mas, professor, casa não é resposta? É resposta da pergunta de quê? Precisa-se de quê? De uma casa é objeto indireto. Repara que a gente não encontrou o sujeito. Então, esse se é índice de indeterminação do sujeito. Aí o verbo é obrigado a ficar no singular, viu? Quando o se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica no singular. Quando é pronome passivador, pode ter plural, pode, desde que combine com o sujeito. Mas olha aqui quem era o sujeito, ó. O sujeito era o O, por isso que não pode ser digo. Esse O é o aquilo, tá? Por isso que não pode ser plural. Mas se fosse vende-se duas casas, não é vende-se, é vendem-se. Porque o sujeito é duas casas, é plural, o verbo tem que ficar no plural. Beleza? É isso. Assinar a palavra em que a situação gráfica tenha sido empregada seguindo regra distinta, diferente das demais. Todas seguem a mesma regra, uma não tem nada a ver. Pessoal, a acentuação gráfica é separação silábica. Por favor, não me erre um troço desse. Se você separar corretamente essas palavras aqui, preste atenção, preste atenção. Se você separar corretamente essas palavras aqui, ó, francês, país, além e aliás, contando de trás para frente, o acento está sempre na primeira sílaba. Consegue ver isso? Acompanha, faz um esforcinho, já vai acabar. O acento está sempre na primeira sílaba, né? Francês, primeira sílaba contando de trás para frente. Por favor, conte de trás para frente. Francês, país, além, aliás, sempre o acento está na primeira sílaba. Então, todas essas palavras são oxítonas. Oxítona é o nome que se dá quando o acento está na primeira sílaba, de trás para frente. Então, olha só. A regra da oxítona é a regra da mão. Nunca ouviu falar na regra da mão? Volta aí nos vídeos. Dá uma olhada aí no vídeo. Tem regra da mão. Toda vez que a palavra for oxítona, ou seja, que a primeira for a mais forte, e terminar em A, E, O, seguido ou não de S, E, M, N, S, tem acento. Vou falar de novo, depois você vê o vídeo lá, tá? Toda vez que você separar em sílabas e contar de trás para frente e verificar que a primeira sílaba é a mais forte, que é o caso de todas aí, né? Se a palavra terminar em A, E, O, seguido ou não de S, EM, ENS, você taca em um acento. Olha aqui, ó. Francês termina na mão. Além, também termina na mão. A, E, O, E, M, E, N, S. Aliás, também termina na mão. A, E, O, E, M, N, S. Então, a letra A, letra C e letra D são regras da mão. Quando a primeira sílaba é a mais forte e termina em A, E, O, E, M, N, S, é a regra da mão funcionando. E a palavra país? A palavra país não é a regra da mão. Porque quais são as terminações da mão que você vai decorar? A, E, O, E, M, E, N, S. Não tem I. Não tem isso. Aqui é outra regra chamada regra do hiato. É a única que está diferente das outras, porque aqui é a oxítona terminada na mão, aqui também, aqui também. A única que está diferente, mas professor, o país não é uma oxítona? É, mas ela não é acentuada por ser oxítona. Ela é acentuada simplesmente porque tem uma regra específica chamada regra do hiato. O I fica sozinho na sílaba, ou seguido de S, que é o caso aqui, forma hiato com a vogal anterior, e na próxima a sílaba não tem NH. Essa é a regra do hiato. O que importa aqui era bem fácil, você não precisava conhecer regra nenhuma, quer dizer, a não ser a regra da mão, que é a melhor forma de aprender acentuação gráfica. Ó, separou em sílabas, contou de trás para frente e viu que todas são a primeira mais forte. Oxítona, se você quiser chamar. Mas
Aí você tem que conhecer a regra da mão. Só tem acento nas oxítonas que terminam em A, E, O, E, M, N, S. O que aconteceu na letra A, na letra C e na letra D. Mas a letra B não, termina em I, ó. I seguido de S, não é a regra da mão, é uma regra específica e a gente queria essa regra diferente das outras. Letra B de bola, a nossa resposta. Bom, olha como até hoje cai questão de acentuação gráfica, não é mesmo? Então, você tem que estudar a regra da mão. Volte um pouco para trás, aproveite que você vai estudar a partir de agora no canal do professor de Carlos Lisboa, né? Então, comece aí a ver todos os vídeos aí para trás. Você vai chegar na regra da mão. A regra da mão, com acento de crase, viu? Você vai ver que vale a pena aí você fazer esse estudo. É isso. Muito obrigado aí pela audiência e pela paciência. Estude pelo nosso canal, mas se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudo, nós temos aulas praticamente todos os dias, todas as noites tem aula, então você pode fazer parte do nosso grupo, entre em contato aí com a gente e não esquece de curtir os nossos vídeos, de comentar, de se inscrever no canal e principalmente de divulgar para que mais e mais pessoas possam ter esse conhecimento. Valeu! Até a próxima!